Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim. Olhar em seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria
Pega a sua Bíblia, vamos ler um texto da palavra de Deus, que está no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 42, e nós vamos ler o versículo de número 10. Jó, capítulo 42, versículo de número 10. Os irmãos acharam? O versículo diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Amém, irmão? Então repita comigo esse versículo. Olha, está aqui, vamos projetar ele, e nós vamos ler ele juntos, para ficar assim, bem bonito diante do Senhor, para que Deus possa se agradar de nós. Vamos lá? 1, 2, 3. Amém, graças a Deus. Eu quero começar trazendo essa palavra e meditando ela com você, a respeito desse texto que está lá em Jó, que Deus então mudou tudo na vida dele. Deus mudou tudo. E foi assim uma mudança repentina, né? E eu quero começar compartilhando com você a respeito daquilo que o Senhor Jesus falou acerca do reino de Deus, né? Porque é quando nós estamos no reino de Deus que nós então podemos ver essas mudanças de Deus na nossa vida. Nós precisamos estar inserido, nós precisamos estar sendo participativo das coisas de Deus, para que Deus possa estar operando. Então, quando a gente tem uma situação adversa, a primeira coisa que a gente faz é buscar a Deus, né? Às vezes fazer uma oração, né? Às vezes vir à igreja, né? Mas eu quero que você se prepare para você fazer mais do que isso, que você então se prepare para poder servir a Deus, viver a Deus, né? Porque a fé que nós estamos apresentando para você na igreja, não é uma fé de tradição, que você segue por causa dos seus pais, também não é uma fé religiosa, que você se obriga, ou você se autodisciplina em estar naquele determinado dia, naquela determinada hora, mas também não é uma fé assim, que despreza as coisas de Deus, fazendo com que a gente esteja diante dele o dia que der, né? O dia que a gente tiver oportunidade. Não. A fé que nós apresentamos para você aqui na igreja é a fé de relacionamento, é aquela que Jesus veio nos ensinar, porque até Jesus, quando eles falavam com Deus, eles chamavam Deus de uma maneira diferente. Essa palavra Deus, ela não era pronunciada, né? Então eles chamavam de o Eterno, né? Eles falavam o Eterno, eles falavam o El Shaddai, que quer dizer o Todo-Poderoso, né? Então eles iam utilizando maneiras para poder estar falando a respeito de Deus. E aí quando os apóstolos perguntaram para Jesus, como que a gente faz para falar? E aí Jesus então nos ensinou a intimidade, e é por isso que ele nos ensinou a chamar Deus de Pai, né? Que quer dizer, é uma intimidade de relacionamento. Agora é um relacionamento de pai para filho, e de filho para pai, né? Então, é isso que Jesus está nos ensinando. E em Mateus, se você abrir a sua Bíblia, Mateus no capítulo de número 25, ele vai ensinar um pouco acerca deste relacionamento. E para ensinar esse relacionamento com Deus, ele vai comparar, ele vai fazer uma comparação, né? E ele começa no capítulo de número 25,
dizendo assim, que então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Olha ao que Jesus compara o reino dos céus. Ele compara a 10 virgens. Então, ele está falando assim, né, que o reino do céu será vivido por pessoas que tenham essa característica. Quando ele fala aqui, por exemplo, de virgens, ele está falando de santidade, ele está falando de pureza, né? Então veja que para que nós possamos ter essa intimidade com Deus, então é necessário que a gente desenvolva um relacionamento puro e um relacionamento santo. Então, em detrimento a tanta coisa que você vê hoje relacionado à fé, eu preciso dizer para você que isso continua sendo importante, né? O nosso relacionamento com Deus está fundamentado numa vida, né, consagrada, numa vida de santificação. Essa santificação, ela vai sendo feita a cada dia, de acordo com cada experiência que nós vamos tendo com Deus. Nós precisamos melhorar. Hoje, nós temos que ser melhor do que nós éramos ontem. E amanhã, nós vamos precisar ser melhor do que nós somos hoje. Então, quando você olha para trás e você não vê diferença naquilo que você era, naquilo que você foi e naquilo que você é, então eu quero que você saiba de que o seu relacionamento com Deus está comprometido por causa disso, porque Jesus está dizendo, o reino de Deus é semelhante ao relacionamento com 10 virgens, amém, irmão? Então, fala de pureza e fala de santidade. Aí ele fala assim, ó, e estas 10 virgens, elas tomam as suas lâmpadas e saem ao encontro do noivo. Então, o que ele está dizendo aqui? Veja que é uma palavra, é de uma parábola, é uma palavra simbólica, né? Então, ele está dizendo aqui que essas 10 virgens, essas pessoas que se propõem a se consagrar a uma vida de santidade e de pureza, qual o propósito disso? Qual o motivo? É viver a vida nesse mundo aí? Não dá, porque esse mundo não tem nada de puro, esse mundo não tem nada de santo, e é por isso que muitas pessoas dizem assim, eu não consigo ser crente. Por quê? Porque eu tenho que ser puro, mas eu vivo no mundo impuro. Eu tenho que ser santo, mas eu vivo no mundo profano. Então, existe uma dificuldade, né? Então, veja que esse é o desafio da fé. Esse é o desafio. É nós estarmos nesse mundo, mas não pertencermos mais este. Nós somos um outro povo. Nós somos agora uma outra nação. Nós temos agora uma outra cidadania. Amém, irmão? Você agora é cidadão do céu. Amém? Aleluia. E glória a Deus por isso. E nós temos que saber lidar com estas coisas. Então, veja que a Bíblia está dizendo que o propósito destas 10 virgens é elas, por exemplo, caminharem em direção do quê? Em direção de riqueza? Em direção de grandes conquistas nesse mundo? Em direção de fama? Em direção de nome? Não. A palavra está dizendo que essas 10 virgens, elas vão buscar a sua pureza, mas com o propósito de estarem caminhando para se encontrar com quem? Com o noivo. Com o noivo. Então, nada nos impede de nós, então, buscarmos todas estas coisas. Mas o nosso propósito não são essas coisas.
O nosso propósito é o noivo. Amém, irmão? Nós estamos olhando para o noivo. Nós estamos esperando o noivo. Nós estamos caminhando na direção do noivo. E o noivo está voltando. Amém, irmão? Glória a Deus. Então, olha o que a Bíblia fala, né? Buscai estas coisas. Buscai o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. Então a nossa vida é totalmente diferente dos nossos amigos. A nossa vida é totalmente diferente de muitos dos nossos familiares. Por quê? Porque eles estão vivendo essa vida de qualquer maneira, buscando as coisas. Nós estamos vivendo essa vida com o propósito de santidade, atrás do noivo. E as demais coisas nos são acrescentadas. Amém, irmão? Amém? Aí Jesus fala assim, olha o que ele fala aí. Ele ensina também que estas virgens, o propósito dela é ir até o noivo. Porém, elas tomam as lâmpadas. Por quê? Porque as lâmpadas, diga assim, porque o caminho é escuro. Porque as lâmpadas, porque este mundo é tenebroso. Amém, irmão? Mas nós não vamos mais precisar andar nas trevas do mundo, porque agora nós temos a luz do Senhor, nós temos a luz do Espírito Santo. Então veja que coisa interessante. Então ele está falando, olha, que nós precisamos ser puros. Amém, igreja? Amém. Nós precisamos ter a lâmpada. Amém, igreja? Amém. Só que aí ele fala assim, só que nesse ponto aqui, as 10 virgens, elas se dividiram em 2 grupos. E qual foi essa divisão que aconteceu com elas? No versículo 2, fala assim, que 5 das 10 eram nécias, eram imprudentes. E a Bíblia fala que essas 5 eram nécias, e fala que também 5 eram prudentes. Então no 2 fala assim, 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. Mas o que fazia delas nécias e prudentes? Porque todas elas eram virgens, amém? Amém. Todas elas tinham lâmpada, amém, queridos? E todas elas estavam caminhando na direção do noivo. Aí o versículo 3 vai nos explicar. A tolice delas é que ao tomarem as suas lâmpadas, elas não levaram consigo azeite. Elas só levaram o azeite da lâmpada. Então, essas 5 nécias aqui, essas 5 imprudentes aqui, são aquelas que falam assim, mas para que tudo isto? Mas por que tem que fazer assim? Por que eu não posso isso? Por que eu não faço aquilo? Por quê? Não precisa tanto, isso é exagero. Então veja que elas acharam um exagero. Olha no versículo 4, fala assim, no entanto, as prudentes, agora, as prudentes estavam com elas ou não estavam com elas? Estavam com elas. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levavam azeite nas... Pergunta para quem está a falar, tem azeite aí? Tem azeite aí? Tem azeite? Olha que coisa interessante, irmãos. E isso, veja bem, foi uma escolha. Foi uma escolha pessoal delas. Elas que escolheram. 5 delas resolveram ter prudência. Falaram assim, não, olha, vamos ter reserva. Vamos ter reserva. E 5 delas disseram assim, não precisa. Deus é bom, não precisa nada disso. Na hora, Deus vai abrir a porta. Na hora, Deus vai dar o escape. Na hora, o nosso nome vai ser chamado. Elas achavam assim.
Então elas disseram assim: olha, isso aqui basta, isso que eu estou fazendo basta. Eu vim, por exemplo, um dia por semana no culto, basta, né? Eu poder aqui orar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, sei lá quantas vezes por dia, isso basta. Então, é isso que a palavra está dizendo, nada basta, irmão. Eu pergunto para você, o que é muito para Deus? O que nós podemos fazer de muito para... não, isso aqui é muito, é demais, não, isso aqui também, pelo amor de Deus, isso aqui também já é demais. O que nós poderíamos dizer isso? Nada, irmãos, porque tudo que nós fizemos para Deus ainda não é... quem pode aplaudir o Senhor? Quem pode glorificar Deus? Então veja que não era nada. E aí a Bíblia fala, olha o versículo 5, olha o que aconteceu. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas muito embora ele tivesse tardado, olha o versículo 6, mas à meia-noite ouviu-se, eis o noivo. E aí o grito dizia, saí ao seu encontro. Então, versículo 7, se levantaram quantas virgens? Todas se levantaram, e prepararam as suas lâmpadas. Mas olha o 8, e as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso... Mas espera aí, quem que está pedindo esse azeite? É aquelas que disseram que não precisava tanto. É aquelas que disseram que era um exagero. É aquelas que acharam que, se eu fizer uma coisinha, Deus vai se agradar de mim. Então veja o que Jesus está dizendo, ó. E as nécias disseram à prudente, dai-nos do nosso azeite, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se... Entendeu? Agora presta atenção, presta atenção. Aqui eu sei que nós temos aqui as prudentes. Quantas são as virgens prudentes aqui? Quantas são? Amém? Amém. Aí veja bem, então as nécias, elas vão perguntar para você naquele dia. Você falou para elas, falou, escuta, leva um pouco mais de azeite, hein? Vai para a igreja, hein? Ora um pouquinho mais, faz a campanha lá de sexta-feira, hein? Vai no discipulado, cadê você no discipulado? Vamos reforçar o projeto 100%, vamos trabalhar enquanto nós temos oportunidade, enquanto nós temos saúde, enquanto nós temos força, mas elas disseram assim para você, também não precisa tanto, mas veja bem, tardou, e quando veio, diga, faltou. E quando faltou, elas disseram assim, me dá do vosso. Aí, olha o que Jesus orienta, porque vai você lá naquela hora, né, ser mais, se é que a gente pode dizer isso, né, eu vou dizer só para você entender, vai que você queira ser mais bom do que Deus, né, porque às vezes a gente quer ser mais, e a gente entra no caminho do fariseu, né? A gente entra no caminho da hipocrisia, né? E a gente quer fazer mais, né? Aí, olha o que Jesus fala aqui, mas as prudentes responderam para elas o quê? Toma! As prudentes responderam para ela, pega metade. O que as prudentes responderam? Não. Mas como não? Não, para que não nos falte a nós e a vós outra. Ide antes aos que o vendem e compre. Não é isso, irmão? Não é isso? Então você veja que lá naquela hora, não vai dar para a gente pegar do nosso depósito e emprestar para o marido.
Não vai dar para pegar do nosso depósito e emprestar para a esposa. Nem para os filhos, nem para os irmãos queridos. Fala para quem está do céu, fala, você é meu irmão querido. Fala, você é meu irmão querido. Mas já avisa ela, avisa ele, fala assim, mas você já sabe, a resposta é não, tá? A resposta é não. A resposta é não. Entendeu, irmão? Entendeu? Por quê? Porque agora a gente se fraciona. A gente se fraciona no grupo dos prudentes e a gente fraciona o grupo dos que, não precisa. Entendeu? E a gente tem que respeitar. A gente tem que seguir o caminho. Não é isso? Da mesma maneira, nós vemos esse exemplo aqui na vida, por exemplo, de Jó, né? Por isso que nós começamos essa mensagem fazendo uso daquele versículo lá de Jó, porque com Jó também foi da mesma maneira. Eles estavam ali todos cheios. Jó era um homem abençoado. O capítulo 1, né, vai dizer que Jó era um homem reto, fazia parte das virgens, reto, íntegro e que mais? E temente a Deus. E tem um detalhe lá, diga assim, e se desviava do mal. Ele não andava do ladinho do mal, ele se desviava, ele se afastava do mal, não é isso? Então a Bíblia fala que ele também, a esposa dele também, a família dele também, então eram virgens, tinham lâmpada. Pastor, mas o que é a lâmpada? A lâmpada, o Salmo 119, versículo 105, vai dizer para nós o que é a lâmpada. O que fala o Salmo 119, versículo de número 105? Pode projetar aqui, pode projetar. Então veja que esse versículo, ele explica para nós a parábola. Acho que travou lá, tá bom, daqui a pouco chega. Mas é um versículo muito fácil, fala assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Você entendeu? Então a lâmpada é a palavra. Então as virgens, diga santidade. Fala lâmpada, palavra. Fala azeite, unção. Pergunta para o irmão, para a irmã, fala, tem azeite aí? Fala, tem unção aí? Então na casa de Jó tinha unção, e eles glorificavam a Deus. Mas a Bíblia vai falar que Jó vai ter uma experiência difícil, e aquela experiência foi duradoura. Então, igual lá as 10 virgens, né? Porque o noivo, elas estavam esperando o noivo, mas o noivo tardou. E Jó também vai passar por uma experiência que vai demorar a ajustar, vai demorar a resolver. E aí o que acontece? No capítulo 2, no versículo de número 8, aquele homem rico, aquele homem lá abençoado, a Bíblia fala assim que agora, olha o versículo 8, Jó estava sentado em cinza, e ele tomou um caco para se raspar, para se coçar, para se raspar. Então veja que agora ele estava numa situação difícil, né? E aí, veja bem, diante dessa situação, olha o versículo 9. Então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Que é isso? Amaldiçoa a Deus e morre. Versículo 10, diga comigo, mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida.
Olha aí. Então, olha só, aqueles mesmos dois lá do capítulo 1, que faziam festa para Deus, que glorificavam a Deus, agora, diante da situação adversa, a mulher dele, por exemplo, ela falou, não, assim não dá. O que é isso? Você, poxa vida, você não está vendo a sua situação, você vai continuar insistindo nessa situação aí, você vai continuar ainda aí, tentando dar uma de fortão, puxa vida, abandona a tua fé, abandona o teu Deus, e se entrega de uma vez a essa situação, se entrega a essa enfermidade, se entrega ao seu problema, reconhece que você nasceu para sofrer, reconhece que você nasceu para viver essa história, reconhece que o seu dedo é podre, reconhece que para você dá tudo errado, puxa vida, amaldiçoa teu Deus, e morre. Aí ele fala assim, puxa, mas como que ela fala isso? E ele vira para ela e fala assim, você fala como uma doida, você fala como uma mulher maluca. Agora, o que fazia dela maluca? E o que fazia dele perseverante? Diga comigo, fala, o azeite. Ele tinha reserva, mas ela estava sem. Está vendo aí? Está vendo a pessoa sem reserva? A pessoa sem reserva, ela não aguenta ir até o final. A pessoa sem reserva, ela para de orar. A pessoa sem reserva, ela para de servir a Deus, ela desanima, ela entrega a fé. Mas aquela pessoa que está caminhando ao encontro do noivo, tem a lâmpada que é o quê? A palavra fala. E tem o azeite de reserva, é perseverante. Amém? Amém? Sabe o que Deus está falando para você? Seja perseverante. Quem pode aplaudir a Deus? Quem pode aplaudir? Então veja que Deus está falando, seja perseverante. Mas como que eu vou ser perseverante se eu estou sofrendo? Como que eu vou ser perseverante nessa situação? Então, você precisa ter o depósito. Você precisa, é mais do que vir à igreja, é mais do que orar. Você precisa ter unção. Unção, amém, irmão? Unção. A unção é justamente o que faz a diferença na nossa vida. É que vai nos capacitar, é que vai nos dar combustível, é o nosso combustível para poder continuar. Por quê? Porque Deus, Ele vai fazer um milagre na sua vida, porque Deus vai te dar vitória, porque Deus vai transformar todas as coisas, vai transformar o deserto num lugar de grande alegria, aleluia. Mas é necessário que a gente tenha o azeite. Aí, veja bem, abre lá comigo, em Jó 42. É por isso que aqui então Jó, olha o que ele fala, ó. No capítulo 42 de Jó, ele fala assim, ó, então respondeu Jó ao Senhor. Ele disse assim, puxa, eu sei, no fundo, eu sei. E eu sei que você também, no fundo, você sabe. Aleluia. Sabe ou não sabe? Eu nem falei ainda, mas você já sabe, né? Você sabe, aleluia. Eu sei que tudo... isso eu sei que está engasgado dentro de você. Fala agora para ele, fala, eu sei que tudo podes. Fala, e nenhum dos seus planos são frustrados. Nenhum. Levanta sua mão e diga, eu não sou um plano frustrado de Deus. Não é, irmão, não é. Não é. Deus não se esqueceu de você.
Deus está cuidando de você. Deus está vendo você aqui. Deus está ouvindo a sua oração aqui. Lembra do versículo que nós começamos? E mudou o Senhor a sorte de Jó. Deus vai mudar a sua sorte também. Deus vai mudar a sua história também. Então olha o que ele fala aqui. Olha, fala: Senhor, eu sei, Senhor. Eu vejo as coisas acontecendo aqui comigo. Eu vejo o meu mundo de ponta cabeça. Mas eu não entendo, porque eu sei que o Senhor tudo podes. Aleluia. Eu sei. Mas aí ele se lembra, e aí vem o versículo 3, ele fala assim: Senhor, quem é mesmo aquele, como o Senhor disse, que sem conhecimento encobre o conselho? Eu lembro que o Senhor me disse isso, que as pessoas sem conhecimento encobrem a sua palavra. E elas criam argumentos que não são verdadeiros. Elas criam frases de impactos que não são verdadeiras. Eu lembro disso, Senhor. E aí ele fala assim: na verdade, eu sou um deles. Olha o que ele fala aí, ó. Na verdade, eu falei do que eu não. Ele reconhece. Por quê? Porque ele passou todo aquele período, os amigos questionando ele, e ele também respondendo para os amigos, e ficou ali uma coisa de que fala um, responde o outro, e a tréplica do outro, e o outro fala, um dá palpite, o outro põe uma palavra, o outro dá um conselho, o outro fala assim: não, eu tenho certeza, o outro fala assim: ó, é 99%. Mas o resumo que Jó chega é que a gente fala do que a gente não sabe. A gente é expert naquilo que a gente não tem experiência. Pergunta para quem está do seu lado, fala: na verdade, o que você sabe? Fala aí, o que você sabe? Tem pessoas que são diferenciadas, né? Tem pessoas que são diferenciadas. Tem pessoas que têm assim uma capacidade tremenda. Tem pessoas que são capazes de alcançar o que nós chamamos de excelência. Mas mesmo aquelas que alcançam o que nós chamamos de excelência, elas ainda não sabem nada. Ainda não sabem nada. Agora, nós temos a mania de nos envolver naquilo que a gente não sabe. E nós temos a mania de querer colocar uma palavra de sabedoria. Nós temos uma mania de querer colocar um conselho. Nós temos uma mania de querer de desenhar um caminho. Né? Agora, olha o que Jó, ele fala assim: agora eu entendo que tudo aquilo que eu falei, versículo 3, tudo aquilo que eu falei, puxa, agora eu entendo que eu não entendia nada. Aí ele fala, olha só a continuidade dos 3, ó, porque as suas coisas, Senhor, as suas verdades, Senhor, são maravilhosas demais para mim. Os caminhos de Deus são muito mais altos do que o nosso. Os planos de Deus são muito, colocam muito aí, mais perfeito do que o nosso. Adora Ele, glorifica Ele.
Fala para quem está do teu lado, fala, então por que você fica falando? Se você não sabe. Fala, vai falar do que você sabe. Irmão, vamos falar do que a gente sabe. Vamos falar do que a gente mais ou menos domina. Não é verdade? Aí a gente arrisca falar. Por quê? Agora nós vamos querer falar de Deus. Eles estavam discutindo Deus. Eles fizeram uma assembleia para discutir Deus. E um amigo dizia assim, não, é isso. O outro falava, é isso aqui. O outro falava, isso aqui. E Jó falava assim, mas eu não entendo. E a mulher dele dizia assim, abandona. É tudo isso na sua cabeça. Você pode economizar tempo aqui, ó. Ao invés de você ficar lá no seu quarto escuro pensando, fala, puxa, e agora? Você pode economizar tempo e pensar assim, eu já sei. Deus é muito mais do que todo mundo sabe. Deus é muito mais do que todo mundo pensa. Aleluia. E eu não vou me arriscar a falar nada. Por quê? Porque as coisas de Deus, diga, as coisas de Deus são maravilhosas demais, demais, demais. Demais, demais. Fala, mexe com quem está do céu, fala, o meu Deus é demais, irmão. O meu Deus é demais. Aleluia. Aleluia. E aí ele vai terminar dizendo assim, e eu falava coisas que eu não, mas ele achava que conhecia, por isso que ele falava. Mas agora ele chega à conclusão de que ele falava o que não conhecia. Aí no versículo 4 ele fala assim, escuta-me. Escuta-me. Ele está dizendo assim, Deus falava isso para mim. Quando eu falava as coisas que eu achava que sabia, Deus falava assim, escuta-me. Mas eu não dava brecha para Deus falar e eu continuava falando. Sabe quando você está conversando com uma pessoa e a pessoa não deixa você falar e ela vai falando e você está falando, querendo entrar e ela não deixa e ela está indo para o caminho errado, você quer avisar ela e ela não deixa? Foi essa conversa que ele teve com Deus. Ele fala assim, entendi, entendi. Escuta-me, pois havias dito, eu falarei. Deus está falando aqui para você assim, com toda a educação, da minha parte, mas não da parte de Deus, porque Deus não precisa pedir licença na sua vida, ou precisa? Deus não precisa. Mas Deus está querendo dizer o seguinte para você, fica um pouco quieto e me escuta. Fala para o irmão, fala, você entendeu? Fica um pouco quieto e me... Aleluia. Escuta, e eu não deixava o Senhor falar, mas eu lembro que o Senhor dizia, escuta-me, pois o Senhor havia dito, eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Agora eu entendo, que eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. E aí ele fala assim, e por isso me abomino, quer dizer, me desprezo, e me arrependo no pó e na... Por quê? Porque em todo momento Deus só queria ajudá-lo, mas ele não deixava Deus falar. Fala para o irmão, você está entendendo? Deus só queria o quê? Ajudá-lo, ajudá-lo. Mas ele não deixava Deus fazer. Eles ficavam discutindo. Não, porque eu acho isso, não, porque eu acho aquilo. E aí ele falou, agora eu entendi que a sua vontade, eu tenho
uma notícia para você. Aleluia. A vontade de Deus é de te abençoar. A vontade de Deus é de te sarar. Aleluia. Dá para você deixar Deus conduzir? Dá para você entregar, aleluia, aleluia, entrega a nau na mão dele, aleluia, e deixa ele guiar, deixa ele guiar, deixa ele guiar, aleluia, oh glória a Deus. E aí então ele fala isso para Deus, ele fala, puxa, eu me abomino, e eu me coloco arrependido no pó e na cinza. Diga assim, fala, eu não sou nada, não sou nada, mas dá uma olhadinha para o alto, dá uma olhadinha para o alto, e fala assim, ó, mas o meu Deus é tudo, o meu Deus é tudo, o meu Deus é tudo. Não é de mim que eu preciso, não é de você que você precisa, não, eu preciso ter uma ideia, não é de você que você, não, eu preciso ensaiar, eu vou chegar lá, e não é de você que você precisa de quem? É de Deus. Eu vou chegar lá e vou falar o quê? Vai lá, Moisés, eu vou colocar a palavra na sua boca. Aleluia. Deus vai usar você. Deus vai usar você, sabe? Relacionamento. Pai, fala pai. É relacionamento de pai. É Ele que te guarda, é Ele que te cerca, é Ele que te abençoa, Ele é o sentinela da sua vida, aleluia, quem pode aplaudi-lo e glorificá-lo? Aí Jó entendeu que não adiantava ficar ensaiando, não adiantava ficar pensando, mas o que ele precisava era entregar. Amém, irmão? Levanta a sua mão e fala assim, eu me rendo. Fala, eu me rendo. Aí ele disse assim, quer saber de uma coisa? Já que eu não vou pensar mais, já que eu não vou ficar mais fazendo plano, já que eu não vou mais ficar quebrando a cabeça, ficar perdendo minha noite de sono, eu vou orar pelos meus amigos, eu vou orar pelos meus irmãos. Fala para quem está do seu lado, fala, eu vou começar a orar por você agora, vou começar a orar por você. Quem pode dar um glória bem grande? Aleluia. Aleluia, projeto 10 aqui, 42:10, aí 42:10 fala assim, que quando Jó então resolveu entregar tudo na mão de Deus e passar a orar pelos seus amigos, mudou o Senhor a sorte de, pode aplaudir, glorificar a Deus. Fala para o irmão, fala, vai orar, irmão, vai orar, vai orar, vai orar. Fala para ele, está nervoso, vai orar. Fala, está feliz, vai orar. Irmão. Quem está entendendo a palavra aí? Quem está sendo abençoado aí? Oh, glória, eu fui muito abençoado com essa palavra aqui hoje. Muito abençoado, ficar quebrando a cabeça. Entreguei para Deus. Falar, é assim, então vou entregar para Deus. E aí a Bíblia fala então que quando Jó tomou essa decisão,
Deus resolveu abençoá-lo. E no versículo de número 12, eu até quero que você fique de pé para você ler esse versículo aí. Aleluia. Nós vamos encerrar nele. Já fala com quem está do céu, fala assim, eu quero ver do jeito que você vai sair da igreja hoje, hein? Eu quero ver do jeito que você vai sair da igreja hoje. Aleluia. E no versículo 12 ele fala assim, ó, assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 de jumentas. Amém. Você está preparado para ser abençoado? Está preparado para ser? Quantos estão preparados para ser abençoados? Aleluia, 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 aleluia. Veja que estar preparado para ser abençoado é estar preparado para continuar sendo fiel a Ele, né? É continuar servindo a Ele de todo o coração. Amém? Então fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. E daí, da onde você está, eu quero que você diga para Ele que você aprendeu a palavra dEle aqui hoje. E que você sabe que o que você precisa fazer é tão somente sair da frente e entregar o seu caminho e entregar a sua vida ao Senhor. Mas você tem uma coisa que você precisa pedir para Ele. Então põe a mão no seu coração e diga assim, fala, Senhor Jesus, eu faço parte das 10 virgens e eu tenho a lâmpada nas minhas mãos, mas eu reconheço que eu estou precisando, aleluia, aleluia, de uma reserva de azeite, para que eu possa suportar e continuar o meu caminho. Aleluia, aleluia, aleluia. Preciso do azeite, Senhor. A tua igreja precisa do azeite, meu Pai. A tua igreja precisa de reserva, Deus. Os teus servos precisam, meu Deus, de reserva, Pai. Os irmãos precisam desta reserva, Pai. As mulheres precisam desta reserva. Os jovens precisam desta reserva, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Eu não sei como nós vamos fazer isso, mas eu não consigo ficar sem trazer você para o altar. Se os obreiros que estiverem aqui na frente puderem ajudar em recolher essas cadeiras aqui rapidinho aqui, ó, e colocar os instrumentos, pode colocar os instrumentos no altar. Enquanto eles vão fazendo isso, vai dizendo para Deus, fala, Deus, eu estou usando a minha reserva, Deus.
Vai dizendo para Deus: Deus, eu estou no meu limite. Eu estou cansado, eu estou cansada. Eu estou já ficando sem luz. Eu estou já ficando sem ar. Eu estou já ficando sem vida, Deus. Eu estou, meu Deus, com as minhas reservas baixas. A minha fé está em baixa. A minha unção está em baixa. A minha oração está em baixa. E eu estou precisando de Ti, Pai. Eu confesso, Deus, que eu já falei tanto, eu já pensei tanto, e eu não deixei o Senhor falar, e eu não quis ouvir a Tua palavra, Senhor. Mas agora eu entendo, Pai, que as Tuas maravilhas são grandes demais, para que eu possa tentar explicá-las, para que eu possa tentar, meu Deus, falar sobre elas, Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, venha derramar, Pai, do Teu azeite, venha derramar da Tua unção, venha encher, Pai, a botija, meu Deus, venha encher Teus vasos. Oh, meu Deus, oh, meu Pai, venha capacitar, meu Deus, agora, aquele que precisa dar mais um passo, aquele que está quase chegando, Pai, aquele que está quase alcançando, Deus, vem agora, Senhor, e dá unção, Pai, dá unção, meu Deus, enche as reservas, Pai, enche de ânimo, meu Deus, este coração, Pai, enche de vida essa alma, Deus, enche de luz, meu Deus, toda essa escuridão, Pai. Se você precisa dele, sai do seu lugar e venha. Venha para o altar, venha dizendo: eu preciso de Ti, meu Deus, eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso, venha para o altar, venha para cá, encontre um lugar aqui, e vá se enchendo da unção, vá se enchendo do azeite, vai se enchendo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Deus, louvado e bendito seja o Teu santo nome, Pai. Venha, acha o Teu lugar aqui, acha o Teu lugar, venha.